Olá, palavras que consolam e esclarecem. É o que o programa se propõe em conversas com estudiosos do Espiritismo. Hoje faremos uma reflexão sobre o tema Um Só Problema, que está no livro O Rumo Certo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 13. E recebemos nosso convidado, Márcio Festugato. Seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, querido Vanderlei. É novamente uma grande alegria e privilégio estar participando contigo nessa roda de conversa das palavras consoladoras. E para iniciarmos, Márcio, vamos iniciar então com uma perguntinha pouco rebuscada, assim, no sentido de interiorização, né? Por que não podemos culpar os outros pelos nossos fracassos e desilusões? Então, podemos dizer que a vida é um processo contínuo de experiências. Cada indivíduo, cada um de nós, estamos durante a nossa vida fazendo experiências e aprendendo com elas. Podemos dizer que é o processo de conhecer-se a si mesmo. Os cientistas fazem experimentos para encontrar novos tratamentos, novos produtos para aliviar ou curar doenças. Durante esse processo de pesquisa, a grande maioria delas dá um resultado negativo, não dá o resultado esperado. O cientista não fica repetindo o mesmo experimento do mesmo jeito. Ele procura fazer de outros modos até encontrar aquele que dá o resultado positivo, ou seja, esperado. Ou seja, o cientista não fica procurando culpas ou criando falsas ilusões. Ele vai atrás da solução positiva. Nós, a exemplo dos cientistas, somos cientistas de nós mesmos. Só que, em vez de procurarmos nos modificar, nos transformar, corrigirmos o que não está dando certo em nós, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelos nossos desejos, instintos, etc., não aceitamos que estamos errados. Jesus, o nosso amado Mestre, nos transmite uma orientação bem clara no exemplo do caso do paralítico de Betesda, em que fazia 38 anos que ele não conseguia que alguém lhe ajudasse a entrar na fonte quando a água se agitasse. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Ou seja, nós inventamos desculpas. E a mais fácil é culpar os outros pelos nossos fracassos e pela nossa ineficiência. Como diz um velho samba antigo, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, a nossa vida se resume a isso: erros e acertos. O que o texto no livro ainda, Rumo Certo, que é o nosso objetivo hoje, no capítulo 13, sugere sobre a origem dos pesares que desajustam a alma após sermos apanhados pela tentação? Então, a origem dos nossos pesares, seria os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, está nas escolhas que fizemos. Jesus, novamente, o nosso terapeuta para a cura das nossas almas enfermas, nos deu uma orientação muito clara quando nos disse que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. É importante que todos nós procuremos compreender qual é a essência dos nossos atos e palavras nas nossas atividades diárias. Precisamos lembrar que o bem semeia a vida, a saúde, a paz da consciência. O mal semeia a culpa, o sofrimento e as dificuldades. O bem nos eleva ao caminho da angelitude. O mal nos obriga a estagnarmos e a repararmos. Assim como nós, muitos espíritos, de encarnação em encarnação, permanecemos na Terra tentando reparar os mesmos erros que cometemos há milênios.
foram as chamadas semeaduras prejudiciais, as semeaduras erradas que fizemos. E por isso nós ficamos condicionados ao sofrimento pelo pecado. Mas a boa notícia é que cada dia é um novo momento de semear. Portanto, o hoje, o agora, são os momentos de fazermos essa nossa encarnação valer a pena. Em vez de darmos vazão aos impulsos e aos desejos como fazíamos, vamos parar, vamos pensar, vamos analisar quais serão as consequências daquilo que estamos pensando e queremos colher. A base para essa análise está naquela orientação clara que Jesus fez quando nos disse para fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se semearmos a boa semente, receberemos em retorno potencializado, multiplicado, todo o bem, toda a alegria, toda a felicidade que geramos. É aquilo que o apóstolo Pedro quis dizer com a frase: cada ato de bondade, pagamos uma multidão de pecados. Como o texto ainda, né, reincitiva, no livro Rumo Certo, no capítulo 13, explica a relação entre os obstáculos que enfrentamos, e uma palavrinha interessante, e a contabilidade divina. Então, a contabilidade divina está relacionado com aquilo que nos acontece, aquilo que nos gera os sofrimentos, aquilo que nos gera as dificuldades. Na realidade, não são castigos divinos. Deus, nosso Pai de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia, nunca nos condenou a penas e sofrimentos. Todas as nossas dores, problemas, sofrimentos que estamos enfrentando nessa nossa atual existência são escolhas que cada um de nós fez antes de nascer, na elaboração da nossa chamada programação encarnatória. Essa programação é baseada num estudo criterioso, bondoso, misericordioso com os nossos orientadores espirituais superiores, que são verdadeiros anjos de amor e que conhecem a fundo todas as nossas necessidades, inclusive todos os nossos fracassos. Pelas nossas culpas registradas na nossa consciência, nós não tínhamos paz. E as lembranças delas nos faziam sofrer. E o que nós mais queríamos quando estávamos no plano espiritual era voltar ao plano físico, ou seja, nascer de novo, para podermos corrigir os nossos vícios e imperfeições. Nós queríamos ser bons. Queríamos passar, antes de nascer, por um processo de dores e sofrimentos referentes a tudo aquilo que causamos nos outros. Mas os nossos instrutores carinhosamente nos diziam: calma, menos. Nós não queremos o teu fracasso, queremos a tua ascensão. Poucas dores e mais amor. Sim, o amor nos eleva muito mais que as dores. E, através do amor, pagamos a multidão de pecados. Para isso, nós treinamos muito, nós nos preparamos muito para termos a chamada verdadeira caridade, a caridade que Jesus preconizava, que era a benevolência, a indulgência e o perdão. Benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem indistintamente e sem querer retribuição. Indulgência para com os outros, ou seja, julgar primeiro a si próprio, pois o defeito que estamos vendo nos outros é o mesmo defeito que nós temos em abundância dentro de nós. E o perdão das ofensas é a compreensão que nós precisamos ter com relação aos nossos desafetos ou com aqueles que nos agridem. Então, vamos fazer que essa nossa encarnação atual dê certo. Vamos estudar os nossos defeitos, nossas imperfeições e procurar desenvolver as nossas virtudes ainda latentes, pois são elas que vão nos ajudar a eliminar os vícios e as imperfeições. Vamos criar o hábito de orar, pedindo forças a Deus e aos nossos protetores, para que consigamos torná-las virtudes ativas nas nossas ações, palavras e desejos. Agradecemos a contribuição do Márcio Castigato e envolvemos-nos de alegria
com os nossos amigos que nos prestigiam, colaborando com as mensagens do Cristo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.